Aí, vamos fazer o fechamento do dia 17 de setembro. Que pancada, né? Olha isso aqui. Então, ontem o mercado terminou em cima, aqui nos 60 minutos, né? Ele tinha terminado em cima da média de 20, tá? Já tinha corrigido um IFR sobrecomprado que estava nessa região. Então, o mercado chegou, começou a andar de lado, andou, ó, das 10h15 de segunda-feira até ao meio-dia de terça e depois começou a derrubar. Então, aqui pode ter sido os fundos, né, fazendo as vendas aí, porque tinha um monte de gente comprando, né? Vamos ver se realmente se confirma esse... Bom, tá com toda a cara de ser um bull trap pelos 60 minutos, tá? Que o mercado já tá perdendo muito, todas as médias, e foi assim, ó, tá perdendo numa paulada só, né? O mercado precisa dar um respiro, né? Na minha opinião, para continuar essa queda. Agora, perdendo aqui, olha o vazio que a gente tem aqui para ser ocupado, ou seja, voltaria aí para o 280, tá? Ainda não dá para fazer nenhum alvo de FIBO aqui, precisaria ter um respiro, mas dá para ver as retrações, tá? Ó. Então ele ainda não chegou a 61,8% dessa pernada, tá? Tanto, ó, e ele coincide, esse 61,8%, com esse topo aqui, coincide com o fundo dessa consolidação que a gente já viu no diário dentro daquele caixote, tá? E aqui, olha lá. Então, opa, cadê o volume? Então, muito volume, principalmente nessa barra aqui, ó, que veio encostar na média de 200, tá? Então, entrou volume para derrubar um pouquinho mais, talvez, pode ser. Só que agora já entrou em sobrevenda, né? O mercado entrou, então, em sobrevenda. Vai ter alguma correção disso aqui, tá? Ou correção, ou vai saber, né? Pelo diário, ó, volumaço, tá? Tão grande quanto o volume de segunda-feira, porém com uma amplitude maior, tá? Então talvez seja um pouco mais relevante. E aqui, ó o trap aqui. Então esse topo, foi rompido, tá aqui a linha dele de referência. Aqui acionou stop, teve compra, assim como também teve compra de quem estava apostando, né, na continuidade dessa alta. Aí pronto, né? Tá um monte de gente oferecendo compra. Se foi isso que os fundos quiseram, eles tiveram um monte de contrato para vender. Agora, terminou aqui também na média de 20, tá? E a gente sabe que é saudável, ó. Ele passou pela média de 20 dia 8 de agosto e só vem encostar nela agora dia 17 de setembro. Tá? Então, uns 25 pregões aí afastado da média. Eu ainda... Agora sim, o que você faz numa hora dessa? Eu não sei, eu não estou convencido de que seja reversão, apesar dessa intensidade da baixa. Tá? Então, se a gente vira mais um candle para baixo, tá? Um candle dessa amplitude, ou dois que estão renovando a mínima, aí a gente começa a falar, beleza, tem reversão. E tem esse vazio gráfico também aqui, né? Alvos, olha aqui, a média de 200 está coincidindo com 38,2, né? A retração aqui, que estaria no nível de 330, né? Outra coisa interessante de observar, tá? Aqui tem uma zona, ó, que o preço nem pensou em subir de uma vez, né? Se a gente colocasse esses candles como um só, olha só, praticamente sem pavio, né? Tem um paviozinho aqui e tal, então a gente poderia até subir um pouco mais esse. Mas aqui a gente tem uma região aqui, ó, em que os candles eram só corpo praticamente, sem pavio, né? Então aqui teria uma região a ser negociada, né? Praticamente que não teve, né? Um chamado imbalance.
Mas vamos ver, ainda está aqui, ó, aqui o caixote, ó. O preço voltou para dentro do caixote, tá? Sinceramente, para mim, o jogo não está definido ainda, tá? Mas se a definição for para baixo, beleza, tá aqui, ó. É lá para baixo que o preço vem, né? Vamos fazer aqui, ó, pegar o fundo do caixote. Vamos traçar uns alvos. 345, 324, 300 e por aí vai, tá? Mas ainda não estou com esse cenário. Primeiro tem que ter um fechamento aqui embaixo desse topo aqui, embaixo desse caixote. Tá bom? Ó, o IFR está neutro agora. Então, o mercado pode correr para qualquer lado. Até por curiosidade aqui, não é que eu estou considerando análise, mas ó, pelo semanal isso daqui é uma tremenda reversão, né? Paviozão de topo. E o pavio aconteceu justamente por causa desse trap. Olhando 2 dias, ó, pelo gráfico de 2 dias, a gente já vê, a gente já pode pensar sim num padrão de reversão, né? Que é o chamado engolfo, tá? Ó, olhando 2 dias, então aqui é sexta e segunda, e aí terça e quarta desfez todo o movimento, tá? Agora, vamos ver, né? Acho que o preço ainda tem que se definir com relação a esse caixote aqui dentro, tá? Essa região aqui. É uma região de pouco volume até, tá? Não é uma região que teve muito volume. Mas uma coisa que ainda é válido, tirando hoje, ó, olha como as barras de volume verde são maiores do que as barras de volume vermelhas. Tá? Pode estar sugerindo alguma coisa isso aí, né? Inclusive aqui, ó, até durante toda a queda, ó. Tudo bem, aqui, acho que aqui não era Vale do Z, né? Era Vale do... Estava no setembro. Mas ainda assim, tá? A gente não pode comparar estas barras com estas aqui, mas a gente pode comparar entre elas, né? Ó, quando teve uma barra verde, teve bastante volume. Aqui acho que foi quando 11 de agosto, 8 ou 11 de agosto, foi quando o mercado virou do U para o Z, né? Então é isso, tá? Não estou convencido de que ocorreu uma reversão ainda.